Fala, pessoa. É verdade que Epicuro foi o filósofo mais injustiçado que já existiu. Será que ele foi o maior filósofo que este mundo já viu? Por que que das mais de 300 obras escritas por ele, quase nada sobreviveu? Porque o tempo o quis calar. Ele nutria uma forte aversão à filosofia de Platão. Mas por que que hoje Platão é tão bem mais comentado do que Epicuro? Você sabia que neste exato momento mais de 1000 papiros contendo filosofia epicurista inédita estão sendo traduzidos com auxílio de inteligência artificial? Será que finalmente vai ser feita justiça a este grande filósofo, a este grande gênio, a este grande homem que pisou nesta terra? Fique aí para conhecer um pouco mais sobre a filosofia de Epicuro. E já deixa o joinha, já se inscreve, já ativa o sininho para que o YouTube entenda que você se interessa por conteúdos voltados ao autoconhecimento. E roda a vinheta. E aqui uma breve biografia de Epicuro de Samos. Na antiguidade, o nome de batismo vinha associado ao nome de sua cidade natal. Epicuro nasce em Samos, que é a mesma cidade onde séculos atrás nasce também Pitágoras. E o seu pai, que era ateniense, foi mandado para Samos para colonizar a ilha. Era uma ilha grega. Quando os macedônios tomam o poder e após a morte de Alexandre o Grande, a família de Epicuro é banida da ilha. Os macedônios tomam para si, eles repartem os espólios da guerra deixados por Alexandre, e Epicuro vai viver na costa da atual Turquia, na cidade de Teos, é onde ele estuda filosofia com Neusífanes, que era um filósofo discípulo de Demócrito, outro grande filósofo da antiguidade. E posteriormente, com 35 anos de idade, Epicuro vai viver na cidade de Atenas. Ele compra uma casa na periferia de Atenas com um grande jardim. E lá ele funda a sua escola, o famoso Jardim de Epicuro. E por incrível que pareça, Epicuro escreve cerca de 300 obras. E a sua escola, a escola epicurista, ao lado da escola estoica, foram as duas maiores escolas do período helenístico. Então, Epicuro não foi um filósofo qualquer. No passado, ele foi muito valorizado, muitos seguidores ele tinha. E em que se baseava toda essa sua obra, 300 obras? Qual era o foco de sua filosofia? Podemos aqui destacar uma grande obra de Epicuro intitulada Sobre a Natureza, em que ele escreveu sobre o atomismo, o átomo, baseado na física de Demócrito. Como também podemos destacar a filosofia medicinal de Epicuro para curar a alma, as dores da alma. Para Epicuro, se a filosofia não curasse os males da alma, a tristeza, as dores, ela não servia para nada, seria apenas uma vã divagação. Mas por que as obras de Epicuro não sobreviveram ao tempo? Porque dessas cerca de 300 obras, quase nada sobreviveu. E o que sobreviveu? Apenas 4 cartas. Uma delas é esta aqui, ó, bem pequenininha, sobre a felicidade. Carta de Epicuro a Meneceu, que era um dos seus discípulos. Apenas 4 cartas e uma coleção de aforismos. E isso só sobreviveu graças ao historiador Diógenes Laércio. Mas por que as obras de Epicuro não ficaram para a posteridade, não sobreviveram ao tempo? Por quê? Vamos aqui aos principais motivos. O primeiro motivo foi por causa do fogo lento. E o que seria o fogo lento? As obras não pegaram fogo. Fogo lento significa que simplesmente que as obras se perderam porque foram negligenciadas.
Quem estava no poder, imperadores, reis, governantes, a igreja, o alto clero, eles que detinham o poder de contratar copistas. Quem eram os copistas? Eram as pessoas que copiavam as obras que estavam se deteriorando para que elas se mantessem vivas. Só que quem detinha o poder escolhia quais obras interessavam mais às suas ideologias. Muitos autores, não apenas Epicuro, mas muitos foram conscientemente deixados de lado e vítimas desse fogo lento. Quando eles não são copiados, eles se perdem e se perdem para sempre. O segundo motivo é porque o estoicismo foi muito mais popular entre as elites romanas do que o epicurismo. Podemos citar aqui o imperador Marco Aurélio, imperador e escritor estoico, né? Ele escreveu o livro Meditações, num diário que ele escrevia para si mesmo, mas ele era admirador da filosofia estoica. Sêneca, quem foi Sêneca? Sêneca era senador no Império Romano, ou seja, as elites preferiam o estoicismo em detrimento do epicurismo. E também conta a favor de Sêneca o fato dele ter escrito em latim, enquanto Epicuro escreveu em grego. Durante a Idade Média, né, a língua mais usada era o latim, o que facilitou a disseminação de obras estoicas. Quase nada se perdeu de Sêneca. Ainda aqui falando sobre o segundo motivo, o imperador da Roma do Oriente, né, de Constantinopla, do Império Bizantino, né, vários nomes para a mesma coisa. O Império Bizantino, o governante, o imperador chamado Justiniano I, em 529 depois de Cristo, ele ordenou o fechamento de todas as escolas pagãs que existiam em Atenas. E com isso, muitos adeptos do epicurismo, né, foram dispersos, escolas fechadas. Teve essa censura, né, digamos assim, durante o mandato do imperador Justiniano I, o que dificultou também que essas obras de Epicuro se perpetuassem. E como eu já disse, existia essa rivalidade entre estoicismo e epicurismo. E o cristianismo, indiretamente, digamos que indiretamente, ele absorve muito da filosofia estoica em muitos aspectos, como o da temperança, o autocontrole, não ceder aos desejos e por aí vai. Inclusive até existe uma lenda de cartas trocadas. Na verdade existem essas cartas, mas dizem ser apócrifas, cartas trocadas entre o apóstolo Paulo e Sêneca. Como o cristianismo se torna a religião dominante, o estoicismo acaba que por ser beneficiado por isso, em detrimento da escola epicurista. E por falar em Igreja Católica, ela foi uma grande responsável pelas obras de Epicuro não terem se perpetuado por diversos motivos. Agostinho, por exemplo, ele vai salvar muitas obras de Platão, ele vai cristianizar Platão, enquanto que Tomás de Aquino ele era um amante da filosofia de Aristóteles. Platão e Aristóteles têm muitas obras salvas pela Igreja Católica, como também pelos árabes. Mas assim, o que eu quero aqui falar é que quando a Igreja Católica, quando ela adere ao pensamento de Platão e de Aristóteles, ela faz com que essas obras se perpetuem. Já a filosofia de Epicuro, que falava não tenha medo dos deuses, pois os deuses não estão nem aí para a humanidade, era uma filosofia que não interessava a Igreja Católica, não interessava que se perpetuasse. Foi deixada de lado, fogo lento, não copiem. Mas o que são esses papiros de Herculano? Por que são tão importantes?
eles são papiros inéditos. Considerando que a filosofia de Epicuro se perdeu no tempo, os papiros de Herculano contêm rolos inéditos de filosofia epicurista. Mas por que esses rolos ainda estão preservados? É porque, dado a erupção do vulcão que destruiu Pompeia e Herculano, esses rolos foram carbonizados pelas lavas e desta forma foram salvos. Contudo, nunca na história se conseguiu decifrar o seu conteúdo. Muitas partes destes rolos são ilegíveis e, considerando que eles são carbonizados, eles são extremamente frágeis. Contudo, no nosso século XXI há uma grande esperança, porque com o auxílio da tecnologia, da inteligência artificial e das tomografias, nós estamos conseguindo ler esses papiros. Isso é uma grande esperança para que ressuscitemos a filosofia de Epicuro, que já foi tão famosa, com tão grande número de seguidores no passado. Nós poderemos ter acesso a essa filosofia que foi perdida pelo tempo, pelos motivos já elencados aqui. Então, finalmente a gente vai poder saber o tamanho de Epicuro. Será que ele foi maior que Platão, maior que Aristóteles? Aristóteles e Platão tiveram o benefício de serem copiados pela Igreja Católica, enquanto Epicuro teve que amargar o anonimato. Será que agora vamos descobrir a genialidade deste grande filósofo? É chegado o momento, mate a sede do autoconhecimento, o véu de Maia foi rasgado para o esclarecimento. Eleve o pensamento, sobrepuje o sofrimento. O homem é algo que deve ser superado. Busque o renascimento. Se você não é inscrito, se inscreve, já ativa o sininho e comenta aqui qual assunto de filosofia que você mais gosta, para que seja tema dos próximos vídeos. E já compartilhe aí com os amigos. Você sabia que Epicuro pode ter sido o maior filósofo que já existiu? E deixe o seu joinha aí e até o próximo vídeo.